episódio 71, e tenha em mente que o que a gente está lendo hoje, na verdade, aconteceu no dia seguinte à purificação do templo, e mais uma vez a gente vê uma discussão entre Jesus e os líderes da época. Nesse trecho aqui, os líderes estão em peso, porque o texto fala que eram os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, todos vieram até Jesus e perguntaram com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Provavelmente, pelo contexto imediato, a gente sabe, né, que eles estavam se referindo à purificação do templo. Então, com que autoridade Jesus chegou e virou todas aquelas mesas e expulsou todo mundo e falou aquelas coisas, né? Era isso que aqueles líderes que se sentiram extremamente desrespeitados, com certeza por Jesus naquele momento, estavam indo fazer e estavam se referindo e perguntando a Jesus. E Jesus aqui, ele reage a tudo isso de uma forma que ele não fazia, por exemplo, com os discípulos. Porque ele sabia que os discípulos, toda vez que faziam uma pergunta ou falavam uma besteira, eles estavam sendo sinceros. Mas esses líderes não. Esses líderes queriam, na verdade, era manter o poder deles sobre todo o povo judeu. E manter a posição deles de liderança, né? E aí, Jesus então, apesar de saber a resposta com que autoridade ele fazia aquilo, porque ele era o próprio Deus, ele não se dá, né, ao trabalho de responder. Na verdade, ele fala, eu vou responder para vocês, mas se antes vocês me responderem uma coisa. E aí ele então pergunta para aquelas pessoas, né, para aqueles líderes, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Bom, isso era muito interessante a forma como Jesus se coloca aqui, porque parece que ele também está tentando os líderes, mas da forma como os líderes tentavam ele, né, fazendo uma pegadinha. Mas tudo o que Jesus queria fazer era mostrar para aqueles líderes o que ia no coração deles. Se os líderes respondessem que o batismo de João era do céu, Jesus viraria para eles e falaria, então por que vocês não me aceitam? Porque João veio falar de mim. Inclusive, João apontou para mim e disse que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eu sou o Messias. Então, por que vocês não acreditam em mim? Na verdade, a resposta já teria sido dada de com que autoridade, porque eles então estariam admitindo que Jesus era de fato o Messias. Agora, se eles respondessem que João não tinha autoridade do céu para fazer aquilo, que o batismo de João não era um batismo do céu, aí eles estariam em grande dificuldade com o povo, porque o povo já aceitava Jesus. Na verdade, o povo seguia Jesus porque Jesus dava espaço para o povo se comunicar, dava espaço para o povo falar. Jesus não chamou aquele povo, por exemplo, de raça de víboras, como ele fez com os líderes da época. Ele repreende os líderes porque os líderes estão na posição de liderança e eles representam Deus ali para aquele povo. O povo, quando errava, né, eles não tinham a influência que os líderes tinham. E as pessoas que iam até Jesus com sinceridade. Não importa a vida que elas levavam antes, não importa a situação de vida delas, quando elas iam até Jesus e elas pediam para ser acolhidas, Jesus acolhia todas aquelas pessoas. Na verdade, o que Jesus estava fazendo era mostrando para aqueles líderes o que de fato ia no coração deles. Com o que vocês se preocupam mais? Vocês se preocupam mais com o seu status, com aquilo que vocês acham que é o correto, ou vocês de fato se preocupam com o povo e com aquilo que o povo acha? Se vocês acham que o povo está errado em me aceitar, então por que vocês não conversam com ele, né? Chama eles para uma conversa e dialoga com eles, mas vocês estão só tentando abafar, né, o meu ministério e me desacreditar, quando na verdade vocês estão com medo de que o povo encontre a fonte da verdadeira, né, da verdade, a fonte da sabedoria que eles estão encontrando em mim. Aqui Jesus ele não vai tentar os fariseus e os líderes, ele só revela o que de fato está indo no coração deles. E é muito incrível porque no final da conversa ele fala, já que vocês não me respondem, porque eles falam que eles não sabem de onde vem o batismo de João, Jesus fala, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. A falta de resposta dos líderes já era a própria resposta, tanto do que eles pensavam sobre Jesus, quanto de quais eram as reais motivações. Eles não tinham coragem de ir contra o povo. Agora, se o povo estivesse de fato errado, eles deviam advertir o povo, mas eles não tiveram coragem de fazer isso porque para eles não interessava se o povo estava certo ou errado. Para eles interessava era a posição deles e manter a posição mesmo às custas de então matar o próprio Filho de Deus, que é o que vai acontecer dali a alguns dias.